Nesse programa, Por Dentro da História, vamos conhecer sobre a comunidade luterana em Nova Friburgo. Considerado o primeiro município no Brasil a receber um templo luterano, teve motivo para tanto. Em 1824, vieram mais de 300 de colonos alemães para dar vida nova à vila de Nova Friburgo, que vinha sendo abandonada por colonos suíços. Foram autorizados a manter a sua religião, a protestante, contanto que não se expressassem publicamente. O atual prédio da Igreja Luterana foi construído em 1952. Tanto esse templo como o cemitério atual contou com apoio financeiro de empresários alemães que instalaram um complexo industrial em Nova Friburgo. Viram a necessidade de dar mais dignidade à comunidade luterana do município, tanto em um local para os ofícios religiosos, como igualmente na sua última morada. Pastor Adélcio, nós estamos aqui no memorial da Igreja Luterana, onde tem toda a história dos primeiros colonos alemães e também os imigrantes, né? Eu gostaria que o senhor explicasse, fazendo uma cronologia através do primeiro pastor, o Sauerbraun, como foi o papel da Igreja Luterana junto à comunidade germana aqui em Nova Friburgo. O papel da Igreja Luterana foi o de principalmente manter a coesão dos primeiros imigrantes, tendo em vista que vem uma comunidade que tem uma cultura, tem uma etnia, tem uma língua, tem costumes, e eles vêm para uma terra estranha sem perspectivas de voltar, mas habitar o resto das suas vidas e construir, edificar novas vidas neste lugar. E é nesse contexto que vem junto o pastor luterano, é nesse contexto que temos como novidade, então, o protestantismo pela primeira vez na história do Brasil, autorizado oficialmente pelo então governo brasileiro. Já estamos no tempo do Império Dom Pedro I, né? E então Sauerbraun como pastor luterano, e essas pessoas que vêm, a princípio parece que esses alemães, todos eles professam a fé luterana. É possível que tivesse ali algum calvinista ou algum reformado, que são perspectivas um pouco diferentes da questão protestante, mas não dá para entrar nesses detalhes, né? Até usei o termo germano porque, na verdade, você não tinha ainda Alemanha unificada, então você tem alemães de diversas regiões, que seria, no final do século XIX, essa Alemanha. Só para entrar um pouquinho, para a Vanessa entrar na nossa conversa, Vanessa, essa igreja foi a primeira igreja luterana no Brasil? Isso, inclusive da América Latina, né? Segundo os registros que nós temos. Esses imigrantes, eles vieram, eles tinham até uma outra perspectiva, né? Eles iriam para um outro local aqui no Brasil, acabaram vindo aqui para colônia de Nova Friburgo e se localizaram na região do Paissandu, né, que hoje nós conhecemos como Paissandu, que era a Village du Haut, né, e aqui nessas casas coloniais que ainda existiam, que não eram mais habitadas pelos colonos suíços, esses alemães se fixaram aqui. E até a primeira igreja luterana, ela foi edificada onde hoje é a Superpão, a padaria Superpão, mas ela foi destruída, né, por conta que dizia a Constituição da época que a liberdade religiosa ela era permitida, mas o templo ele não poderia ter a fisionomia de uma igreja, né? Então ele acabou sendo destruído. Então por isso até que o cemitério é ali próximo, fica ali acima, por conta disso, né? Pela fixação desses primeiros colonos, desses alemães, ter sido naquela localização. Logo em seguida, né, depois de um período, eles construíram um novo templo, aí já com uma característica mais de casa mesmo, né?
que nós temos fotografias e tal. No Paissandu. Isso. 1857. Isso, onde hoje é a Igreja Metodista, Certo, que já não existe mais esse edifício. Né? E aí já no século XX é que foi construído o templo atual, que é o que nós utilizamos até hoje. 1952 que foi inaugurado. Mais precisamente. E, pastor, como é que foi o papel, como é que foi a vida do pastor Sauer Braun aqui no início, nesse princípio de século XIX? Bom, eu creio que foi com grandes dificuldades. A gente tem que usar um pouco a imaginação. Vamos supor que a sede da comunidade era aqui na vila. E a grande maioria dessas famílias foram assentadas, elas compraram as terras, os lotes, para a região de Lumiar. Então, vamos supor, como é que ele vai reunir pessoas num culto? Levava-se 4 ou 8 horas a cavalo para visitar as pessoas. É possível que o Sauer Braun também tinha um desses lotes que ficava em meio mais próximo das moradias desses colonos. Mas para fazer a integração dessas pessoas, por causa da questão geográfica, por causa dos meios de transporte, que são muito diferentes dos de hoje, a gente precisa imaginar a grande dificuldade de reunir comunidade, porque não se pode imaginar comunidade sem as pessoas terem a união, os encontros, né? Então é muito possível que ele tivesse grande dificuldade de exercer o seu papel, que era de manter esse pessoal unido e coeso, a partir da fé. Eu creio que muito importante é o papel espiritual quando as pessoas mudam de país. E elas precisam ter esperança, elas precisam ter consolo. Na realidade, a palavra protestante, ela não começa com Lutero. Naquela época se falava em luteranismo, mas a palavra protestante é muito posterior ao início do movimento em 1517. Por exemplo, os protestantes franceses eram chamados de huguenotes. E de onde vem a palavra huguenote? Huguenote vem da palavra holandesa hugenossen, que significa uma pessoa em companhia de outra, andando pela cidade e cochichando, porque eles iam com a Bíblia lendo o Salmo. Um lia um versículo, outro lia outro versículo, baixinho, dando um exemplo às pessoas que elas deveriam ler os textos sagrados, que elas estavam longe dos textos sagrados. Esses eram os hugenossen, que deriva em huguenote. Mas os ingleses, nós vamos ter o anglicanismo. Não se falava em protestante, mas na religião inglesa, obedecendo o quê? Ao critério de religião nacional, porque o Estado Nacional está surgindo. Então eles querem ter a reprodução do esquema de segurança nacional da Idade Média. Um rei, uma língua e uma religião. Então eles não entendiam um Estado moderno que tivesse 2 línguas dentro dele, 2 religiões dentro dele. Então eles tinham várias denominações, mas o nome protestante, aquele que protestou contra uma estrutura religiosa vigente, ele é muito posterior. O movimento preconizado por Lutero em 31 de outubro de 1517, ele de fato vem marcar uma data onde o movimento eclode. Mas muito antes disso,
ocorreram movimentos na Igreja Católica desde a Idade Média, tentando mudar o espírito religioso. São os movimentos dos beneditinos, dos franciscanos, que já não concordavam com o estilo da Igreja. O estilo monárquico da Igreja Católica, ele foi criando uma série de oposições dentro dela mesma. Muitas pessoas não achavam justo, por exemplo, que um papa nomeasse um parente cardeal aos 5 anos de idade, aos 13 anos de idade. A vida dessas pessoas era uma vida que não era um exemplo de vida religiosa. Isso vai provocando ao longo do tempo muita reação, essas reações vão aumentando. Quando nós chegamos no ano de 1400, nós temos um momento de grande crise. A Igreja Católica tinha 3 papas. Então surge um concílio, que é o Concílio de Constança. O Concílio de Constança vai ali no ano de 1413, 1415. Ele dura um certo tempo, até que eles resolvem destituir esses 3 papas e surge então deste concílio um papa somente. Mas este concílio consegue colocar na fogueira o João Rus. O João Rus era um tcheco que no ano 1400 se ordena padre católico. Logo, muito cedo, ele é o reitor da Universidade de Praga, mas ele defende muito mais rigor religioso, muito mais espírito, muito mais espiritualidade do que materialismo dentro da igreja. E é contra as indulgências, venda das indulgências, através da qual foi construída a Basílica de São Pedro. E com isso ele é convidado para ir a Constança, ao concílio. Ele vai, expõe as ideias e uma vez as ideias expostas, ele é acusado, preso, condenado e queimado, vivo, morto, portanto. Então, as coisas vão se avolumando. O Concílio de Constança, nessa cidadezinha alemã do sul da Alemanha, que tinha 8.500 habitantes, esta cidade recebe para o concílio 75 mil pessoas, entre povo, nobreza, todos os que se deslocam, comerciantes, o preço dos aluguéis dispara, uma catástrofe. Mas o concílio consegue colocar nos eixos um único papa, porém não resolve os outros problemas relativos à moral, aos costumes, às indulgências e à vida religiosa propriamente dita. 100 e poucos anos depois, vem então um movimento que rompe com a Igreja Católica. Que é a entrada de Lutero, historicamente dentro da cristandade, é uma segunda grande divisão. A primeira foi a de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, o conhecido cisma do Oriente, essa igreja ortodoxa bizantina que existe até hoje, não é? E, em segundo lugar, um outro corte que é dentro do Ocidente, junto à própria Europa, berço desse cristianismo que veio do Oriente Médio e se alastrou na Europa.